Santo. Abram todos comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. É fácil de localizar porque o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto, palavras do próprio Senhor Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vou ler mais uma vez: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Na casa onde Jesus entra, há salvação, libertação, comunhão, transformação. E eu pergunto: você quer deixar Jesus entrar na tua casa, na tua vida? Você quer? Então eu vou ler mais uma vez o versículo 20. Cada pessoa repete após mim. Vamos lá, eu leio, vocês repetem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você quer cear com o Senhor? Quer que ele entre na tua casa? Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para o Senhor. Pode se assentar, mas eu lhe convido a prestar muita atenção. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem que conhecer a palavra de Deus, amém? Muito bem, durante os 33 anos de vida do Senhor Jesus, ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderia ter nascido num palácio, poderia ter nascido na maior cidade do mundo na época, que era Roma. Roma, no tempo de Cristo, já tinha mais de 1 milhão de habitantes. Poderia ter nascido dentro do palácio, mas ele não nasceu em Roma, muito menos dentro de um palácio. A Escritura diz que ele nasceu em Belém. Foi colocado uma manjedoura, que é o coxo de madeira, onde os animais comem. E durante o seu tempo de vida, até os 30 anos de idade, ele morou com José e Maria, e aos 30 anos ele vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E após ser batizado, ele começa a pregar e anunciar o Evangelho. E o objetivo dele é levar o reino de Deus ao coração das pessoas, é salvar as almas. Ele não tem preocupação em adquirir uma casa própria, ele não tem preocupação em adquirir um imóvel para si. A preocupação dele era outra, o foco, o objetivo era outro. E olha o que ele mesmo vai dizer. Vamos ler aqui Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 18 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 18 em diante. O próprio Senhor Jesus, o texto diz assim: e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei.
E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não parava, não ficava tão somente num lugar. Lucas capítulo 8, olha o que diz aqui o texto. Por que ele não ficava em um lugar só? Porque a missão era levar o Evangelho. Lucas 8, versículo de número 1, está escrito assim: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Ele ia de cidade em cidade, ele ia de aldeia em aldeia, ele ficava alguns dias num lugar, depois ia para outro, depois ia para outro, e assim ia anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, e ia operando diversas coisas. Ele não se preocupou em ter para si uma casa. Todavia, todas as casas em que ele foi convidado, ele entrou. Ele era convidado, ele entrava. E na casa em que Jesus entra, meu irmão, coisas poderosas acontecem. Marcos capítulo 1, olha o que diz aqui. Eu separei aqui alguns exemplos. Marcos capítulo 1, vamos lá, versículo de número 29. Marcos 1, 29 em diante diz assim: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e os servia. Então, na casa em que Jesus entra, a saúde entra junto. Na casa em que Jesus entra, a cura entra junto. Ele está entrando na tua casa com cura, creia nisso. Está profetizado, Isaías 53, que ele iria levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele não cura só as doenças físicas, ele cura também as doenças da alma. Nós estamos há praticamente 4 meses dessa pandemia, dessa quarentena, e a quantidade de pessoas com doenças psicológicas é terrível. Muita gente com ansiedade, com depressão, com angústia, síndrome do pânico, muita gente. Jesus cura o corpo e cura a alma também, meu irmão. Creio, tome posse disso. E ele vai além. Marcos capítulo 5, vamos ver um outro exemplo. Marcos capítulo 5. O Senhor Jesus estava na cidade chamada Cafarnaum, que era uma das 23 cidades da região da Galileia, e ele chega de barco, e na praia já uma multidão o aguardava. E diz o versículo 22, Marcos 5, 22: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, à beira da morte. Rogo-te que venhas aonde? Na casa dele, e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então a filha do Jairo estava doente, estava enferma, estava para morrer, e ele vai até Jesus, e ele diz: Senhor, vamos comigo na minha casa, minha filha está para morrer. E Jesus disse: eu vou contigo, vamos lá. E eles estão indo, estão caminhando, a multidão em volta, ao redor, caminhando também. Em determinado momento desse trajeto em direção à casa de Jairo, Jesus para. E quando ele para, ele faz uma pergunta, parou de caminhar e pergunta: quem me tocou? Os discípulos olhando: como assim, Senhor? Todo mundo te tocou? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Uma senhora se apresenta e diz: foi eu, Senhor. Há 12 anos tem um fluxo de sangue, e eu lhe toquei, e no momento que toquei sua veste, eu fui curada.
E Jesus olha para essa mulher e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. No momento em que Jesus está dizendo essas palavras, olha o que diz aqui o versículo 35, Marcos 5, verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está o que, minha gente? Morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado aonde? A casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Na casa que Jesus entra, a vida entra junto. Na casa que Jesus entra, a morte sai. Na casa que Jesus entra, o choro sai, a alegria chega. Você pode estar chorando, mas o Senhor vai entrar com alegria na tua casa. Você pode estar achando que há algo acontecendo na tua vida que não tem mais jeito. Jesus tem jeito. Se ele ressuscitou a filha do Jairo, ele tem poder de ressuscitar qualquer coisa. Ele é o Todo-Poderoso. Pare e pense: o que é que está morto na tua casa? É o relacionamento conjugal? O que é que está morto e você acha que não tem jeito de ressuscitar? É o relacionamento familiar entre pai e filho, irmão e irmã? O que é que você acha que está morto na tua casa? Pastor, não tem mais respeito em casa, não tem mais comunhão, parece dois estranhos, é briga, é contenda. Meu irmão, na casa que Jesus entra, a vida entra junto. Na casa que Jesus entra, a tristeza sai e a alegria entra junto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tome posse. Pode ter alguém aqui que os sonhos morreram, mas o Senhor está ressuscitando em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Mas Jesus faz mais, ele vai além. João capítulo 2, Evangelho de João, capítulo de número 2, olha o que diz aqui os versículos 1 a 3. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Jesus foi convidado, ele e os discípulos, para ir numa festa de casamento, que era uma casa, e ele foi. Hoje em dia, as festas de casamento duram algumas horas. Eu já fui em casamentos pela manhã, eu já fui em casamentos pelo horário do almoço, eu já fui em casamentos na parte da tarde, eu já fui em casamentos à noite, mas dura algumas horas. Neste tempo aqui, minha gente, o casamento não durava só algumas horas, o casamento durava 7 dias. 7 dias. E manter os convidados comendo e bebendo por 7 dias é muita coisa, sim ou não? Chegou em determinado momento da festa que o vinho acabou. E na cultura judaica, faltar o vinho representava alegria, era sinal de que aquele casamento não iria bem, aquele casamento estaria fadado ao fracasso. Só que Jesus estava na festa, Jesus estava na casa, e na casa que Jesus está, ele leva provisão. Na casa em que Jesus está, ele não deixa faltar nada, porque ele é o Todo-Poderoso, é ele que supre tudo. A mãe de Jesus chega e diz: acabou o vinho. Ele olha para as talhas, aqueles potes grandes com água, e ele diz: enche até a boca. E ele transforma a água em vinho. O
que é que está faltando na tua casa? O que é que você está precisando? Qual é o suprimento? Ele é poderoso para suprir tudo. Olha o que diz lá em Filipenses 4, vamos ler aqui, Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele tem poder para suprir qualquer coisa. Por isso o salmista diz assim: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque na casa em que Jesus entra, Ele supre todas as necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas materiais. Mas Ele faz mais. Lucas capítulo 7, olha o que Jesus faz nas casas em que Ele entra. Vamos ler aqui. Ele é convidado a entrar. Lucas capítulo 7, versículo 36. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 36 diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Até aqui, vamos entender aqui. Um fariseu convida Jesus, e Jesus vai. Na casa em que Jesus é convidado, ele vai, ele entra, ele foi. Só que os fariseus, amados, eles conheciam a palavra, a lei de Moisés, os livros dos profetas, os salmos. Eles pregavam, eles ensinavam, mas eles não viviam. Pregavam, ensinavam, mas não praticavam. Naquela época era costume, quando se recebe alguém em casa, dar uma bacia com água para lavar os pés do convidado. Naquela época não tinha sapato fechado como hoje, eram sandálias. As ruas não eram pavimentadas como hoje, era rua de terra, os pés chegavam empoeirados, então tinha que ter uma bacia com água para lavar os pés. Era também comum um anfitrião receber alguém, ele recebia com um beijo de boas-vindas, né? Saudava com um beijo, como quem diz: seja bem-vindo à minha casa. Também era comum um anfitrião ungir a cabeça do convidado com óleo. Só que o fariseu Simão não faz nada disso. Ele não disponibiliza a bacia com água para Jesus lavar os pés, ele não recebe com um beijo, ele não unge a cabeça de Jesus, e Jesus não fala nada. Jesus senta lá à mesa, e dali a pouco, e a mesa não era alta como as que nós temos hoje, né? Hoje nós temos mesas e também cadeiras. Naquela época não, a mesa era baixa. As pessoas se assentavam em almofadas, se assentavam praticamente no chão. Chega essa mulher por detrás de Jesus e não diz nada, ela vai direto aos pés de Jesus. Ela começa a chorar copiosamente. O texto diz que ela era uma pecadora, a maioria dos estudiosos diz que era uma prostituta, e ela chora tanto, 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 que ela rega os pés de Jesus, vai lavando, e à medida que ela lava os pés de Jesus, ela puxa o cabelo, ela enxuga, ela beija os pés de Jesus, depois ela unge com óleo. Simão fariseu, olhando aquela cena, ele começa a julgar Jesus e a mulher. Ele começa a pensar, ele não abre a boca, mas ele pensa consigo: este não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher aí, porque ela é uma pecadora, ele é um prostituto.
Os fariseus, minha gente, eles nem sequer se aproximavam de pessoas consideradas pecadoras. Eles se achavam melhores do que os demais. Então deixar um pecador se aproximar, tocar nele, era algo terrível para um fariseu. Mas Jesus deixa a mulher fazer tudo aquilo e ele não fala nada. Mas ele, contemplando os pensamentos do fariseu, ele olha para ele e diz: Simão, deixa eu lhe contar uma história. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros, o outro devia 50. O credor perdoou os 2. Qual vai amar mais? Qual amará mais o credor? E o Simão disse: eu tenho para mim que é o que mais perdoou. E Jesus disse: respondeu bem. Eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me recebeu com um beijo, você não ungiu a minha cabeça, mas essa mulher aqui lavou os meus pés com lágrimas. Esta mulher aqui enxugou os meus pés com os cabelos. Esta mulher aqui ungiu os meus pés, os beijou. Por isso que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Minha gente, entenda algo: na casa em que Jesus entra, a hipocrisia é tirada, a fachada é tirada. Simão achou que Jesus não sabia de nada daquilo, mas ele tirou aquela máscara que Simão usava de hipocrisia. Na casa em que Jesus entra, a verdade, a sinceridade, o perdão, a compaixão também entram juntos. Tem muita gente, infelizmente, que diz que é evangélico, que diz que é de Jesus, mas só é crente na igreja, só é cristão na igreja. Dentro da casa se transforma. Na igreja o linguajar é amém, glória a Deus, aleluia, misericórdia, usa um linguajar bíblico. Dentro de casa muda completamente o linguajar. Nós vivemos em um período em que o IBGE fez uma pesquisa há poucos anos atrás e constatou que 40% da população brasileira é evangélica, e outro tanto igual é evangélico, mas não praticante. Olha só, já tem estudos que apontam que na próxima década provavelmente os evangélicos serão maioria no país. Agora, o que adianta ter quantidade se não tem qualidade? Eu vou perguntar, você não precisa responder, só pense. Você conhece crente que é mal pagador? Pense com você, não responda. Você conhece crente que fala mal da vida alheia? Você conhece gente que diz que é crente, mas dá mau testemunho? Você conhece gente que diz que é crente, mas o comportamento é pior do que aquele que não é de Jesus? Você conhece alguém assim ou não? Pastor do céu, conheço um bocado. Pois é, muita gente hoje em dia diz: eu sou crente, eu sou de Jesus, mas é só no nome, é só na aparência. Meu irmão, na casa em que Jesus entra, ele faz um trabalho completo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele leva cura, leva. Ele leva vida, ele leva ressurreição, leva. Mas ele leva transformação, ele tira a hipocrisia, ele leva a verdade, ele leva a sinceridade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas continuando aqui no Evangelho de Lucas, vamos lá em Lucas 19, olha o que mais Jesus faz. Não adianta só ter quantidade, o Senhor não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade. Lucas 19, vamos aqui, enquanto você encontra, deixa eu fazer um resumo do contexto. Na época de Jesus, como Israel era dominado pelo Império Romano, o Império Romano estabeleceu coletores de impostos, que eram judeus que coletavam impostos para Roma. Eram chamados publicanos. A palavra publicano no latim é a junção de duas palavras, publis e canis. Publicanis significa cão público,
Então, aos olhos da sociedade judaica, um judeu que coletava impostos para Roma era comparado a um cão. Para nós aqui, no nosso tempo, na nossa sociedade, o cão é um animal querido. Quem tem cachorro em casa, quem gosta de cachorro, leva no pet shop, e bota a coleira, e bota a roupinha, e leva para tosar, e aquele cuidado todo, né? Conheço gente que deixa o cachorro subir na cama, não sei se você faz assim também, não é? Coloca lá a caminha do cachorro dentro do quarto. Conheço gente que gosta assim de cachorro, só que para eles o cachorro é um animal desprezível. O cachorro está para eles como a barata está para nós. Alguém tem barata de estimação? Alguém leva barata para tosar, aparar as anteninhas? Claro que não, né? Quem tem nojo de barata? Ô pastor, nem me fala de barata, porque tem até homem que corre de barata, misericórdia. Mas a barata está para nós como o cachorro para eles. Então, os judeus olhavam os publicanos como alguém desprezível, como uma pessoa nojenta, uma pessoa vil, sem caráter. E por que isso acontecia? Porque os publicanos não cobravam somente o imposto, o valor que Roma ordenava. Eles cobravam além, eles cobravam mais e ficavam com a diferença, e enriqueciam com a diferença. E Jesus vai numa cidade chamada Jericó. Em Jericó, o chefe dos publicanos era um camarada chamado Zaqueu. Se você quiser anotar aí, o nome Zaqueu significa o justo. Para o povo judeu, o nome tem uma importância ímpar. Por quê? Deus muda o nome do patriarca Abrão para Abraão. Abraão quer dizer pai das alturas, era um nome idólatra. Deus muda para Abraão, pai de multidões. Deus muda o nome do patriarca que dá nome à nação, que era Jacó, suplantador, enganador. Deus muda para Israel, campeão de Deus, aquele que luta com Deus. Então, o nome tem uma conotação muito forte na cultura judaica. Então, quando o pai e a mãe do Zaqueu deram a ele este nome, eles esperavam que o Zaqueu fosse um homem de bem, um homem honesto, de caráter, fiel a Deus. Só que com o passar do tempo, o Zaqueu se torna um camarada avarento, mesquinho, ganancioso, egoísta. Aquilo que os publicanos faziam naquela época, amados, hoje é enquadrado no artigo 171 do Código Penal. Você já ouviu falar de estelionato? Obter para si ou para outrem vantagem econômica mediante meio ardil ou fraudulento. É o tipo penal do estelionato. Era o que os publicanos faziam. E esse Zaqueu era o chefe dos publicanos. Jesus está passando em Jericó. Está passando, e o Zaqueu corre para vê-lo. E olha o que diz aqui o versículo de número 6. Jesus diz para o Zaqueu: eu vou para a tua casa, vou dormir lá hoje. Lucas 19, verso 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Note um detalhe: Jesus não aponta Zaqueu, Jesus não julga Zaqueu, Jesus não o acusa, Jesus não o acusa, Jesus não o envergonha, dizendo: você acha que eu não conheço o teu caráter? Você acha que eu não sei da tua índole? Você acha que eu não sei que essa casa e tudo que está dentro dela foi conseguida de maneira ilícita? Jesus não faz nada disso. Ele entra na casa de Zaqueu e só a presença dele constrange Zaqueu de uma tal maneira que ele muda o comportamento, ele muda o caráter, ele muda a atitude. O coração dele foi mudado, porque uma pessoa gananciosa, uma pessoa suvina, você conhece gente, mão de vaca, aquela assim, mão de vaca. Eu conheço gente, minha gente, que se
sair, pegar um punhado de areia aqui na Praia da Ridinha, atravessar para a Ponta Negra, chega com a mão sequinha, areia seca, de tão mão fechada que é. O Zaqueu era um desses. Mas Jesus não aponta, não acusa. Só a presença de Jesus, o amor de Jesus o constrangeu de uma tal maneira que ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, vou dar metade dos bens. Houve no coração de Zaqueu uma transformação. E olha o que Jesus disse, versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na casa em que Jesus entra, o perdão entra junto. Na casa em que Jesus entra, a salvação entra junto. Na casa em que Jesus entra, o coração é lapidado, o coração é transformado. Na casa em que Jesus entra, se a pessoa deixar, o coração dela vai se parecer com o coração dele, e ele vai fazer isso na tua casa, ele vai fazer isso na tua família. Creia e tome posse em nome de Jesus. Tem muita gente, amados, se converte um da família, e às vezes por falta de entendimento, vê um familiar, por exemplo, bebendo, ou qualquer outro tipo de coisa que seja errada, que seja pecado, enfim, e a pessoa, ao invés de ter sabedoria para lidar, para falar, aponta, acusa: ó, você fica bebendo, você vai para o inferno, e isso e aquilo, e não sei o que. Tem que ter sabedoria, amados. A palavra diz, 1 de Pedro 3, versículo 1, que a mulher que é salva ganha o marido que não é, ganha o marido sem palavra, pelo testemunho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem muito cristão que, ao invés de agir como Jesus, com amor e misericórdia, com perdão e compaixão, aponta, acusa. Não faça isso. Quem acusa é o diabo é o acusador. Nós já temos o diabo, diz a palavra, Apocalipse 12, que ele nos acusa dia e noite. Então não aponte, não acuse. Deixa o teu familiar ver o brilho do Evangelho no teu coração. Deixa o teu familiar ver que você tem um coração como o de Jesus, que tem compaixão, que tem misericórdia, que é pronto a perdoar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Lucas ainda, capítulo 24. Olha o que mais o Senhor Jesus faz na casa onde ele entra. Era domingo da ressurreição. O caráter de Zaqueu foi transformado. Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Ele recebeu a salvação. O coração dele foi transformado. Lucas 24, era domingo da ressurreição. Jesus havia aparecido a Maria Madalena. A notícia da ressurreição já havia corrido. Mais dois dos discípulos, e diz aqui o texto que o nome de um era Cleopas, o nome do outro não é dito. Eles saíram de Jerusalém, estavam indo para uma cidade vizinha chamada Emaús, uma aldeia vizinha, e eles iam tristes, cabisbaixos, conversando um com o outro, falando a respeito do Messias, de Jesus. Só que eles iam tristes porque eles pensavam que Jesus era o Messias, só que por Jesus ter morrido e já ser o terceiro dia, eles pensavam: não tem mais jeito, ele morreu, não tem mais esperança. E um ia conversando com o outro, e de repente aparece um terceiro, aparece um homem caminhando junto com eles, os alcança e vai caminhando com eles. E aí ele pergunta: o que é que vocês estão falando? A respeito de Jerusalém e das coisas que lá estão passando. E esse homem pergunta: quais coisas? A respeito de Jesus, o Nazareno, profeta poderoso. Pensávamos que seria ele que remiria Israel, mas já é o terceiro dia que ele morreu. E aí Jesus diz o seguinte, embora que eles não soubessem que era Jesus, Lucas 24, versículo 25: e ele lhes disse: ó nécios, nécio é uma pessoa sem entendimento, e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ei, na casa em que Jesus entra, os olhos espirituais são abertos. Na casa em que Jesus entra, a palavra dele começa a arder no coração. Deixa ele entrar no teu coração, que a palavra dele vai arder no teu. Deixa ele entrar no teu coração, que os teus olhos espirituais vão se abrir. Você vai começar a enxergar e perceber e discernir como nunca. Esses dois se levantam e voltam para Jerusalém feliz da vida, se juntam com os demais e se alegram, dizendo: o Messias ressuscitou, a palavra dele é verdadeira, ele promete, ele cumpre. Os olhos deles se abriram, eles pensavam: não tem mais jeito, mas tinha. E assim vem para você também. Se coloca de pé, por gentileza. O Senhor Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, ele entra. Ele entra. A primeira porta que ele quer entrar, mas você tem que abrir, é a do teu coração. João 14, 23, o próprio Senhor Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu o amarei, e viremos a ele, e faremos nele morada. Você tem que abrir o teu coração para Jesus entrar. Tem que deixar ele entrar no teu coração e convidar ele para entrar no teu lar, lá na tua casa física, não é? Espiritualmente, o teu coração é o local onde Jesus quer morar, mas ele quer entrar aqui e quer ir com você lá para o teu lar, para fazer o que ele fez em todas essas casas que nós vimos aqui os exemplos. Ele quer fazer tudo isso. Ele não faz nada pela metade. Tudo que ele faz é bom, é perfeito, é completo. E eu quero orar por você e pela tua casa. Só que antes, eu quero te fazer um convite. Se tem alguém aqui no nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você precisa fazer isso hoje. Por isso, dê um sinal com a tua mão: pastor, eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor Jesus entrar. Não importa como está a tua vida hoje, se você convidá-lo, ele vai entrar. Tem alguém que quer receber? Dê um sinal com a tua mão que eu quero orar por você. Todos já entregaram a vida para Jesus? Glória a Deus. Tem alguém afastado, afastada e quer se reconciliar? Filho pródigo, filha pródiga, o pai está de braços abertos. Volte para a casa dele enquanto é tempo. Todos já estão na presença do Senhor? Amém. Então eu vou orar também por você, porque nós temos que convidar Jesus para entrar no nosso coração todos os dias. Nós temos que convidar Jesus para entrar no nosso lar todos os dias, porque onde ele entra, ele leva a saúde, onde ele entra, ele leva a vida, onde ele entra, ele leva a alegria, onde ele entra, ele transforma o caráter, onde ele entra, milagres acontecem, provisão acontece, a glória de Deus se manifesta. Então vamos orar agora. Fecha os teus olhos e agora vá orando, vá falando com ele, vá abrindo o teu coração para ele, vai convidando ele para entrar, vai convidando ele mais uma vez para entrar. Abra o teu coração, pede para ele entrar mais uma vez, vá falando com ele agora. Você sabe o que precisa ser trabalhado, você sabe qual a área que você precisa deixá-lo trabalhar. Eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é no teu relacionamento familiar, eu não sei em que área. Convide ele para entrar agora.
vai falando com Ele, vai abrindo o teu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a tua palavra é fiel, ela é verdadeira, ela não cai por terra, ela não volta vazia. Meu Deus, nós abrimos a porta do nosso coração todos os dias e te convidamos mais uma vez, entra, Senhor, queremos ter essa intimidade, essa comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai amado, vai abrindo os olhos espirituais do teu povo, para que veja, para que discirna, tenha discernimento do que precisa ser corrigido, do que precisa ser trabalhado. Meu Deus amado, vai entrando no coração dele e dela, vai entrando também na casa, na família, vai aperfeiçoando, Deus amado, a tua boa obra. O Senhor não faz nada pela metade, tudo que o Senhor faz é completo, tudo que o Senhor faz é perfeito. Então vai entrando agora, vai entrando com saúde, vai entrando com salvação, com perdão, vai entrando agora, manifestando a tua glória e o teu poder. Vai agora, meu Deus, fazendo com que a tua palavra comece a arder no coração deste homem, desta mulher. Meu irmão, levanta as mãos para o céu, vai agora glorificando, vai agora exaltando, vai agora se alegrando, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Você não precisa ver, o que você precisa é crer. Então creia, então creia, então creia, porque a glória dele está neste lugar, está sendo derramada sobre a tua vida. Creia,